gente começa falando de um atendimento que ganhou força durante a fase mais crítica da pandemia, a consulta por telemedicina. E o João Bellarmino fez uma reportagem sobre uma nova etapa desse atendimento. João, muito bom dia para você e conta para nós que etapa é essa. Seja bem-vindo. Obrigado, William. Bom dia para você e para o pessoal de casa. Olha só, é um projeto de lei, viu, que estabelece aí algumas medidas, regulamentações sobre a prática da telesaúde. Esse projeto de lei já foi aprovado pela Câmara Federal e agora aguarda ser analisado pelo Senado. Sobre esse projeto, eu conversei com o diretor da Associação Médica Brasileira sobre o que ele espera, ele e a instituição, dessa regulamentação. A gente também conversou com um médico e com um paciente que já aderiram aí à teleconsulta. Veja na reportagem. A rotina da Patrícia é bem comum para muitas donas de casa. Preparar o almoço, lavar a roupa, cuidar da casa toda. A diferença está quando ela precisa de um atendimento médico. Celular e fone de ouvido para fazer uma teleconsulta. Eu conheci esse serviço um pouco depois que começou a pandemia, Eu já tinha a disponibilidade de outras especialidades pelo aplicativo do meu plano de saúde. No começo eu não utilizei muito, Foi mais para o final do ano de 2020, mais ou menos, e eu não estava me sentindo bem um dia e resolvi fazer essa consulta via telemedicina, via online. Para Patrícia, a facilidade de ter o atendimento médico em qualquer lugar é apenas uma das vantagens. Essa alternativa, que surgiu em meio à pandemia, deve continuar fazendo parte da rotina. Hoje a gente já tem um leque maior de especialidades, então eu sempre opto pela telemedicina, quando possível, do que o presencial, até pela questão do deslocamento, pelo horário. Às vezes eu posso estar em qualquer lugar, então eu marquei aquela consulta determinada hora, eu estando no local que eu tenho acesso à internet e seja um lugar tranquilo que dê para conversar, para abrir a câmera, então eu posso fazer o atendimento por ali. Pode colocar os dados que a gente quer passar para o médico, algum exame, alguma fotografia de algo que você quer mostrar específico. O médico vai ter acesso àquilo uns 5 minutos antes da sua consulta, enquanto quando ele abre a câmera para conversar com você, ele já tem uma prévia do que se trata. Do outro lado da tela, também não faltam elogios. Esse médico explica que para a telemedicina não existem fronteiras. Isso atende às necessidades de pacientes que estão, às vezes, impossibilitados de frequentar o consultório, a clínica, E o interessante nessa história é que alguns aspectos peculiares que têm ocorrido, nós temos atendido muitos pacientes fora do Brasil. Então, brasileiros que antes eram pacientes nossos, hoje estão trabalhando no Japão, estão trabalhando na Europa, estão trabalhando na América do Norte e não se identificam muito com o tipo de medicina praticado nesses países ou é muito oneroso para eles passarem consulta, como nos Estados Unidos, uma consulta particular lá chega a custar $500. Então eles passam em consulta com a gente. Mas também tem suas desvantagens. Esse contato apenas pela tela acaba limitando a relação médico e paciente. Uma das limitações que tem é que você não faz o exame físico no paciente. Tem que olhar o resultado dos exames, o paciente tem que te relatar tudo, mas você não está olhando diretamente para o paciente, não está colocando a mão no paciente. Eu não recomendo a telemedicina como primeira consulta. A primeira consulta tem que ser feita de maneira completa. O paciente tem que relatar todo o histórico e o paciente tem que ser examinado. No segmento dessa consulta, nas consultas subsequentes, aí sim você pode ter acesso aos exames que o paciente fez e a coisa pode se proceder, pode seguir através da telemedicina. Em abril deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza e conceitua a prática de telesaúde em todo o Brasil. A proposta agora deve ser analisada pelo Senado. Para o diretor científico da Associação Médica Brasileira, esse é o primeiro passo para que a modalidade continue sendo realizada. Um dos principais pontos que nós estamos aguardando é a regulamentação de que o médico ele não precisa estar inscrito nos conselhos regionais de cada estado para poder fazer uma consulta por telemedicina. Precisa ser regulamentado, por exemplo, se o médico faz uma teleconsulta com um paciente de um outro estado e, porventura, isso gere um problema jurídico, a jurisdição onde isso vai acontecer é onde o médico está inscrito. A regulamentação ela deve acontecer e, como todo projeto de lei, o aprimoramento vai ser necessário.